dia a todos. Vamos lá. A nossa aula aí da quarta unidade, concordância nominal e concordância verbal. Esse slide não é meu, eu peguei porque achei interessante. Aí queria mostrar a vocês aqui, né, alguns pontos que eu achei nesse slide. A concordância verbal, a gente vai estudar aqui, né, os aspectos assim ricos aí na sintaxe, que é a concordância, tá? Então vamos lá. Nós já aprendemos aí sujeito, predicado, verbo, e a gente sabe, né, que o sujeito ele deve concordar com o verbo. Então nós temos aqui um verbo que concorda com o sujeito, ó. Assumo meus inúmeros erros, assumimos nossos inúmeros erros. O sujeito aí está no plural, então o verbo vai também para o plural. O sujeito aí da primeira pessoa é eu assumo, né? Então aí nós temos verbos e sujeitos que precisam concordar, né, com o verbo concorda com o sujeito. Então, nesse caso, por isso que diz que é a concordância verbal. Outro exemplo aqui, toda pessoa sensata, ó, assume os próprios erros. Então, toda pessoa, nós sabemos que é um grupo de pessoas, mas aí está no singular, né? Então, no caso aí, terceira pessoa do singular. Então, o verbo vai para o singular. Já aqui nós temos pessoas sensatas assumem, então nesse caso vai para o plural. A concordância verbal nós temos aí regras básicas que eu coloquei para vocês. Então quando o sujeito ele é composto assim, anteposto ao verbo, a concordância ela se faz no plural. Pai e filho conversaram longamente. Pais e filhos devem conversar com frequência. Então no caso aí desse sujeito posposto ao verbo, ele passa a existir aí uma novidade, né, uma possibilidade de concordância. Então, não é exatamente uma opção, né, nenhuma obrigação. Então, aí, nós temos aí os casos de concordância entre verbo e o seu sujeito composto. Outros aí, nós temos aqui, ó, outro exemplo, é do verbo, ó, faltaram coragem e competência. Então, coragem e competência, né? Que é o sujeito, faltaram é o predicado, está no plural. Então, porém, assim, quando ocorre a ideia de reciprocidade, no entanto, a concordância ela é feita obrigatoriamente no plural, certo? É uma das outras regras. Então, vamos lá. Vocês vão substituir aí esses asteriscos das frases, certo? Pelo verbo aí entre parênteses. Então, vocês vão fazer isso no caderno, só colocar o verbo. Qual o verbo que eu vou colocar aí? Por exemplo, jogadores e torcedores discutiram depois do jogo ou discutiu depois do jogo? Discutiram jogadores e torcedores depois do jogo ou discutiu jogadores e torcedores depois do jogo? Então, vocês vão fazer aí, né, vão completar e mandar para mim, para o meu e-mail, para eu ver se vocês, né, entenderam aí essa coisa de concordância verbal, tá? Aí nós temos aí as respostas, ó. Aí vocês veem aí se vocês erraram ou acertaram. Aí nós temos aqui a casa dos sujeitos simples, né? Por exemplo, a maioria dos jornalistas, ó, essa daí pode colocar no singular ou no plural, aprovou ou aprovaram. Um bando de vândalos destruiu ou destruíram. Então, tem essas regras aí também. Temos também as expressões que indicam quantidade aproximada. Por exemplo, cerca de 1000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Mais de um atleta estabeleceu um novo recorde nas últimas Olimpíadas. Aí, nomes próprios, sim, como é que eu coloco aí os nomes próprios? Os nomes próprios, gente, eles, por exemplo, quando ele vem aí, quando se trata aí de nomes próprios, que a concordância aí deve ser feita, levando-se assim em conta a ausência ou a presença do artigo. Então, sem artigo, o verbo ele deve ficar no singular, sem artigo. E com artigo, o verbo aí fica no plural. Olha aqui o exemplo, ó, os Estados Unidos determinam. Então, determinam ficou no plural, porque Estados Unidos está acompanhado pelo artigo. Se não tivesse acompanhado pelo artigo, estaria no singular. Olha outro exemplo aqui, ó. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Então, se eu dissesse assim, as Minas Gerais
aí você ia colocar produzem, porque vem com artigo. Então a gente tem que colocar essa regrinha. Quando está com artigo, vai para o plural o verbo. Quando vem sem artigo, fica no singular. As Minas Gerais, ó, são inesquecíveis. Então, Minas Gerais aí está no plural porque veio aí com o artigo. Alagoas está, aí fica no singular. Os Sertões no plural porque veio com o artigo. Então, a gente aprende essa regra. Quando vier com artigo, plural. Sem artigo, singular. É outra regra, né, dessa concordância verbal. Nós temos aí também, ó, quais de nós, quais de vós. Você pode usar o são ou somos. Isso aí é opção, né? Uma opção. Vamos agora ver a concordância nominal. Sobrou alguma dúvida sobre concordar verbos? Então, vamos ver a concordância nominal. A concordância nominal, ela se ocupa, assim, da relação entre os nomes. Ela sempre pode vir, né? Ela, por exemplo, sempre tem para complementar quando eu tenho uma preposição. Por exemplo, eu tenho amor por você. Então, por você é um complemento nominal e ele vem sempre com a preposição. Né? Suas mãos frias denunciavam o que sentia naquele momento. Então, quando atuam como adjunta de nominais de um único substantivo, o adjetivo aí ele concorda, isso ainda é o verbo, com o gênero e o número. Aí, deixa eu passar esse, porque não é... Então, aí nós temos agora os termos, né, dessa oração que devem sempre estar em concordância, como eu falei com vocês, o sujeito e o predicado. Ele citar o sujeito no plural, o sujeito vai para o plural. O predicado vai para o plural, né, no caso o verbo. Se o sujeito está no singular, o predicado, que é o verbo, né, ali, vai para o singular. Aí nós temos, ó, a concordância nominal. Admiro a cultura francesa e a italiana. Então, no caso aí de numerais ordinais, anteposto, a um único substantivo, você pode usar, né, essas construções aí, no plural ou no singular. Aí vocês vão praticar, ó, completar as frases e depois ver no outro slide para ver se vocês acertaram. Ele adora usar óculos escuros ou escuro. Já estive em todos os países, latino-americano ou latinos-americanos. E aí nós temos a resposta, né? Escuros, latino-americanos, sua e deploráveis, seu e deploráveis. Então, como eu disse, esse slide não é meu, eu achei assim interessante, estou mostrando a vocês, né? O módulo de vocês, o módulo 8, capítulo 15. Tem falando sobre essa concordância verbal. Vocês vão aí fazer as atividades aí, eu vou colocar lá no clipe também, da página 8 a 22. Não precisa me entregar hoje, me entrega na próxima semana. Eu vou deixar um tempo para que vocês possam responder, porque eu sei que são muitas páginas, tá bom? Então, até mais. E um bom final de semana para todos.